Olá, bem-vindo à TV Crossover Brasil. Este é o Momento Crossover e eu sou o Eduardo Pardini. Neste programa, nós vamos tratar da importância de se ter uma política de gerenciamento de risco adequadamente formalizada dentro da organização. Esta formalização desta política, ela vai permitir que o gerenciamento de risco seja entendido dentro de toda a hierarquia e de toda a organização, como também vai permitir a manutenção deste entendimento e a sua integração dentro dos processos operacionais. Ela estabelece, de uma maneira muito clara e transparente, o vocabulário que será utilizado no gestão de risco, os atributos, os conceitos, as matrizes para fazer a medição, as matrizes para fazer a formalização de todo o entendimento do risco, e ela é efetivamente uma forma de fazer a integração desse gerenciamento de risco em todos os processos da organização. Lembrando também que a responsabilidade pelo gerenciamento de risco é da primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa, na figura do gestor de risco ou na figura do especialista de controles internos, ele é simplesmente, ou são simplesmente facilitadores para instrumentalizar a primeira linha de defesa, dar apoio à primeira linha de defesa para que se possa fazer uma boa gestão de risco. Precisamos também lembrar que a gestão de risco, ela cria e protege os valores institucionais dessa organização. Ela é parte integrante de todos os processos operacionais organizados. Ela é parte da tomada de decisão em todos os níveis de gestão. Ela deve ser sistemática, estruturada, e, de forma oportuna, ser executada para que se conheçam os riscos. Ela deve tomar como base as melhores informações disponíveis. Deve estar alinhada ao contexto de apetite a risco. Deve ser transparente e inclusiva. Deve incluir todos dentro da operação. Ser dinâmica, proativa, interativa, capaz de reagir às mudanças, ela deve ter essa flexibilidade e a gestão de risco permite isso ao gestor e vai facilitar todo o processo de melhoria contínua dessa organização, fazendo o seu monitoramento contínuo. Esses atributos estarão presentes dentro daquilo que é o que deve conter dentro desta política. Tudo isso estará presente lá. Então, um primeiro item que deve conter na política é o seu objetivo. Qual é o objetivo do gerenciamento de risco? Por que ele é importante? Aonde é que ele vai trazer vantagens para a organização? Qual vai ser o escopo utilizado? Nesse escopo, eu posso falar das normativas regulamentares que, de repente, a empresa está necessário para que a empresa possa trabalhar no seu setor. Existem uma série de legislações e uma série de normativos de órgãos reguladores que requisitam uma gestão de risco da corporação. Então, nós vamos incluir isso aí no escopo. Nós vamos falar da sua abrangência. Ela vai abranger todos os riscos, ela vai abranger os riscos estratégicos, os riscos operacionais, ela vai abranger a todas as unidades da corporação. Qual é o seu nível de abrangência? Vamos incluir aí as definições básicas, o vocabulário básico, o que são todos os termos que nós vamos utilizar, para que fique claro e transparente para todos o que é que nós vamos falar dentro do vocabulário de gerenciamento de risco. Nós precisamos também definir a tipologia de risco. Qual é a tipologia de risco que a empresa vai trabalhar? Ela vai trabalhar com riscos estratégicos, operacionais, ela vai subdividir os operacionais em financeiro, em trabalhista, em compliance.
ela vai subdividir os estratégicos, ela vai definir como que vai ser essa tipologia. Ela vai definir nessa política como é que será a estrutura que deve ser aplicada para o gerenciamento de risco. Como que eu vou identificar, como que eu vou avaliar, como que eu vou tratar, como que nós vamos calcular o risco residual. E neste ponto de estrutura, um item muito importante é como é que eu vou ler os riscos ali na avaliação. Quais são as métricas que nós vamos utilizar para fazer esta leitura? Isto é de extrema importância. O risco deve ser visto somente de uma forma dentro da corporação, para que possa existir comparabilidade. Depois nós vamos definir quais são as responsabilidades de cada um dentro deste processo como um todo, desde o órgão de supervisão do conselho até os níveis mais baixos, hierarquicamente falando, e como é que nós vamos fazer o monitoramento dos riscos e como é que nós vamos fazer o monitoramento da gestão de risco, sempre visando um aperfeiçoamento de todo o processo. São esses itens, e logicamente este é o básico, que deve existir dentro de uma política de gestão de risco para que realmente nós possamos ter um gerenciamento de risco efetivo dentro da organização. Mas é importante também dizer o seguinte, pessoal, ter uma política de gerenciamento de risco não é muita coisa, porque ela sozinha não vai fazer nada. Vai ser mais uma política para ficar ali no nosso rol de políticas. Nós precisamos, para que isso funcione, que exista consciência de risco, que exista governança de risco, que exista comprometimento da alta gestão em todo este processo. Logicamente, uma política formalizada de gerenciamento de risco vai ajudar e vai apoiar em todo este trabalho de sensibilização da estrutura, para que exista governança e para que exista consciência de risco. Eu sou o Eduardo Pardini, este é o Momento Crossover e nos vemos no próximo programa. Até lá, hein?